Meus queridos, tem uma palavra da parte de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse exato momento. E você não se preocupe com a minha voz, com a minha aparência. Se preocupe com aquilo que Deus quer falar com você. Então você precisa agora estar com o seu coração aberto para receber a palavra, amém? Então eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, somos gratos mais uma vez por tudo que o Senhor já tem feito e realizado. Te agradecemos pela Tua graça e Misericórdia. Nós te pedimos, Espírito Santo, sabemos que o Senhor já tem operado milagres desde a hora do louvor. Sabemos que o Senhor já tem realizado, Senhor Deus, o Senhor já tem providenciado aquilo que nós necessitamos e precisamos. Mas também agora nesse exato momento nós queremos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E desde já, Senhor Deus, eu te peço, a começar pela minha vida, que eu não venha ser nenhum tipo de empecilho, que eu não venha ser nenhum tipo de tropeço, para que a Tua palavra chegue até os nossos ouvidos, Senhor Deus. E eu te peço, Espírito Santo, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. E também desde já nós repreendemos e expulsamos qualquer tipo de espírito maligno que vem para roubar, matar, destruir, que vem para tirar a nossa atenção da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós declaramos agora, Senhor Deus, a bênção, a vitória sobre as nossas vidas através da Tua palavra, e que o Senhor possa fazer grandes coisas nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, amém? Meus queridos, tem um texto que eu vou pedir para que vocês me acompanhem pelo telão, porque a gente fez algumas mesclagens de versões, né? Então um texto vai estar com uma versão, outro texto vai estar com outro. Vou dar um tempinho para que você abra sua Bíblia lá em Lucas 15, né? Caso você queira acompanhar aí a versão que está na sua Bíblia, mas eu vou pedir para que você também me acompanhe aqui no telão, amém? Lucas 15, versículo 16 em diante. A palavra do Senhor fala assim: ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Então levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, põe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Meus queridos, é uma passagem que a gente já ouvimos várias vezes, acredito. Talvez você que está conosco pela primeira vez seja um visitante, nunca ouviu, mas a gente aqui está falando a respeito do filho pródigo, né? Onde um filho chega ao pai e fala assim: pai, me dê por direito a minha herança. E o pai realmente dá essa herança para ele. É o filho mais novo, não é o filho mais velho. E esse filho mais novo, depois de alguns dias de ter recebido aquilo que o pai tinha dado, ele vai para longe e na farra, né, gastando tudo que podia, perdeu tudo que o pai tinha fornecido para ele. E naquele exato momento ele reconhece o seu erro, que é aqui onde a gente começamos a ler, né, em Lucas 15, a partir do versículo 16. Só que alguns podem ficar presos, alguns podem, né, ficar atento naquilo que ele perdeu. Então ele perde a metade da herança. Metade não, me perdoe. Eu andei pesquisando
E quando o filho mais novo pediu a herança, que não era por direito dele ainda, afinal de contas o pai já estava vivo, e a herança nós só recebemos quando o pai está morto, então ele comete alguns erros ali, né? O primeiro erro, pedir a herança enquanto o pai estava vivo. E provavelmente, né, pelo que eu andei lendo, ele não pegou 50% de tudo que o pai tinha, ele pegou 1/3. Os outros 2/3 foi para o filho mais velho, que seria o primogênito. Mas ainda assim, o pai era muito rico. E tudo aquilo que ele conseguiu arrancar do pai, ele arrancou. Então a gente pode falar assim, nossa, uma baita de uma herança, né? Endividou o pai ali, fez o pai fazer um inventário, fez o pai dividir, e ainda por cima gastou tudo que tinha. Só que não é esse, né, a nossa principal herança, não é essa a nossa principal riqueza. E justamente esse é o tema dessa palavra. A verdadeira riqueza não foi aquilo que ele perdeu. A riqueza não estava ali. Na verdade, a riqueza ainda ele estava por receber, né? Dinheiro é importante? Sim. Só que não é tudo. Então o que ele perdeu foi importante? Sim. Mas naquele exato momento não valia de nada. A partir do versículo 16, o dinheiro que ele tinha ganhado do pai, o dinheiro que ele tinha recebido do pai, o dinheiro que ele já tinha gastado, não existia mais, já não era mais importante. Talvez a gente chegou aqui nessa noite, talvez você tenha chegado aqui nessa noite, com percas. Percas financeiras, percas no mundo espiritual, percas dentro da família. Talvez você chegou aqui perdendo algo, mas eu quero te dizer que ainda não é tudo que você tinha. Deus tem algo muito maior para nós, Deus tem muito maior para você. Aquilo que Deus ainda tem para você, você ainda não imaginou e não sonhou ainda. É claro que algumas coisas nós precisamos colocarmos em prática, e nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto, algo que me chama a atenção já há algum tempo, em cima desse texto, e provavelmente você já ouviu outros pastores ministrando, até mesmo aqui, então, mas eu gostaria que você tomasse posse desde já da bênção, daquilo que Deus tem para você. No versículo 22, vai falar assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela. Vamos só parar por aí, depois a gente vai falando a respeito das outras, tá? Então a túnica aqui, uma vestimenta, era algo de honra. Geralmente as casas mais ricas, no caso desse senhor, ele tinha uma roupa preparada, para que se chegasse um visitante de honra, ele pudesse estar honrando ele com essa vestimenta. Quando fala a respeito dessa túnica, me lembra também a respeito de José, do Egito, né? Filho de Jacó, aonde um dos principais motivos dos seus irmãos o invejarem era justamente aquela túnica toda colorida que Jacó preparou para ele, né? Sendo que ele era o filho caçula, sendo que ele era o filho mais novo, e ainda assim o pai o honrava como se ele fosse o filho primogênito. Ainda assim, né, Jacó estava honrando ele como ele fosse o filho principal, que pudesse estar administrando, que pudesse estar comandando os seus irmãos. Então, e um outro texto onde me chama muita atenção, e eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo, em Zacarias 3, também o sumo sacerdote, Josué, teve as suas vestes trocadas. A parte C do texto, do versículo 2, começa assim, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué, vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Eu sempre brinco que eu me considero esse tição aí tirado do fogo. Por quê? Porque eu nunca mereci nada da parte de Deus. Pelo contrário, se alguém que merece, né, o inferno, essa pessoa sou eu. Só que graças a Deus, que Jesus me tirou do fogo. Deus me tirou do inferno. E não fui eu o único a ser tirado do inferno. Você também foi.
Talvez você seja um pouco mais santo do que eu, mas ainda assim, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ainda assim, somos necessitados de termos as nossas vestes trocadas. E talvez você chegou aqui com as suas vestes sujas. Talvez você entrou nessa porta com as suas vestes sujas. Esse homem, da qual a gente estamos lendo aqui em Zacarias, era um sacerdote, era um sumo sacerdote. E ele estava em pecado. Então você entende de que não há diferença. Você que está sentado aí, comigo que está aqui, não tem diferença. Deus quer fazer essa troca das nossas vestes nessa noite. Se você já está com as suas vestes limpas, graças a Deus por isso. Continue limpando, continue sempre com as suas vestes limpas, sempre lavadas pelo Cordeiro de Cristo. Mas se você entrou aqui nessa noite com as vestes sujas, já não sabendo mais como resolver os teus problemas, Deus quer trocar as tuas vestes nessa noite. Ele vai tirar, conforme Ele fez com Josué, Ele vai tirar as vestes sujas e colocar uma veste limpa. E ainda vai te honrar. Só que essa honra, tá? Não é daquela forma onde a gente já vem aprendido. O pastor ministrou um pouquinho a respeito disso no domingo, né? Então não é quando eu sou humilhado pelas outras pessoas que Deus vai me honrar. É a partir do momento que eu me humilho diante de Deus que Deus vai me honrar. E esse menino fez isso, né? No primeiro versículo 16 ali, ele fala que ele caiu em si, né? Então, no versículo 17, então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui parecendo de fome? Levar-te-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele se humilhou, e o pai dele honrou ele. Da mesma forma, se nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados diante de Deus, e nos humilharmos, Ele também vai nos honrarmos. Lá em João, primeira carta de João, fala de que, João dizendo: advirto para que ninguém peque, porém, se alguém pecar, existe um advogado que é fiel e justo ao lado do Pai, intercedendo por nós. E esse advogado está aqui também nessa noite, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então as nossas vestes, Deus quer trocar. Quando fala a respeito de vestes, né, falamos a respeito de mudança de estado. Então nossa veste nova representa uma mudança radical, uma renovação espiritual, onde a pessoa é revestida da justiça e da santidade de Deus. E Deus quer nos revestir nessa noite com a santidade dEle. Ele quer nos revestir, né, com algo espiritual novo para as nossas vidas. As vestes também podem simbolizar o perdão e a graça de Deus. Então, quando somos revestidos, temos as nossas vestes mudadas, Deus também está nos perdoando, trazendo a sua graça sobre as nossas vidas. A vitória e a alegria também, vestes novas, né? Quando você compra uma roupa nova lá no shopping ou no centro da cidade, você não fica todo contente, né? Uma roupa, quer ver mulher, né? A mulher fica mais contente ainda. Então, roupa nova, um tênis novo, traz alegria. Só que essa alegria não é só física, é muito espiritual. Davi, quando ele ora ao Senhor no Salmo 51, em algum momento ele fala assim: Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. E é isso que Deus quer trazer para nós. Lá em Isaías 61:10 está escrito assim: é imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com as suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. Amém? Então é isso que Deus quer fazer conosco, trocar as nossas vestes, trazer a alegria da sua salvação sobre a vida de cada um que aqui se encontra. No versículo 22, ele também vai falar a respeito do anel. Então, o pai dizendo aos servos para que trouxessem o anel e colocassem esse anel na sua mão. Esse anel também simboliza poder e autoridade. No livro de Gênesis, o versículo 41, capítulo 41, do 40 ao 42, vai estar escrito assim: ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às tuas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou:
e eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Deus, quando José foi vendido para o Egito, então passou um período na casa de Potifar, depois ele mais uma vez vai parar na prisão, e já desenganado, né? Já sem sorte nenhuma humana, sem nada para onde correr, mas ainda assim servindo a Deus, ainda assim honrando ao Senhor. Um país diferente, com outra língua, longe da sua parentela, dentro de uma prisão, ele ainda assim era fiel ao Senhor. E quando ele revela um sonho de 2 prisioneiros, o que acontece com esses 2 prisioneiros, o sonho que ele revelou, acontece com esses prisioneiros, e ele mais uma vez, ele dá uma confiança no homem. Eu não estou dizendo que você não pode confiar no homem, nós precisamos confiar, mas a nossa confiança maior tem que ser em Deus, tá bom? É nele que nós precisamos levar a nossa confiança total, sermos totalmente dependentes dele. Podemos confiar no homem, mas precisamos ter a nossa dependência da parte de Deus. E José, ele confia num dos servos do faraó, só que esse servo se esquece de José, e nunca mais ele fala a respeito de José. José é esquecido, não é lembrado. Só que o faraó tem um sonho, e é nesse exato momento aonde esse servo lembra de José e fala para o faraó: faraó, tem um homem que pode revelar, é um homem de Deus, está na prisão. É algo contraditório, né? Um homem de Deus está na prisão. O fato de você passar por dificuldade muitas vezes não significa que você não seja um homem ou uma mulher da parte de Deus. Significa que todos nós sofremos tribulações, significa que todos nós vamos enfrentar situações. Mas Jesus disse que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E quando o faraó chama José, José interpreta o sonho. E José fala assim: olha, na minha opinião você deveria colocar alguém para administrar e fazer com que nada se perca. O faraó vira para ele e fala assim: ó, não achei outro homem capaz, e vai ser você que eu vou colocar como esse administrador. E ele tira o anel do seu dedo, coloca o anel no dedo de José. No livro de Esther também vemos o rei Assuero entregando um anel tanto para Naamã como para Mordecai, e esse anel também tinha autoridade para fazerem decretos no nome do rei. Então o anel simboliza autoridade, né? Simboliza poder. E eu queria dizer para você que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Foi feita uma aliança com você. Há um anel em nossas vidas, e esse anel se chama Espírito Santo. E Ele nos selou, e Ele nos deu esse poder, para que nós pudéssemos pisar na cabeça da serpente, para que nós pudéssemos realmente chegar no nosso lar, no nosso emprego, e declararmos palavras de vitórias, e declararmos de que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mesmo que você venha sofrer algum tipo de situação, ainda assim o Espírito Santo quer te defender, ainda assim o Espírito Santo quer fazer algo tremendo na sua vida. Em Atos 1:8 vai falar assim: vocês receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distintos da terra. E em Marcos 16, 17 e 18 fala: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e beberão algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre enfermos, e eles serão curados. É esse tipo de poder que você tem. Só que muitas vezes a gente não usa isso. Sabe quando você tem algo valioso dentro da sua casa, mas você nunca usou? Esse poder está em nós. É claro que eu não estou dizendo para que você vá lá na sua prateleira, pegue um veneno. Não estou falando que você pode brincar com uma cobra. Mas quando acontecem certos tipos de acidentes,
Deus ainda assim está nos livrando. Quando Paulo estava no naufrágio ali, e eles chegam numa ilha, fazem uma fogueira, e uma cobra pica ele, e ele consegue escapar dela. Todo mundo que estava em volta de Paulo esperou ele cair duro para ver se ele ia morrer. E isso não aconteceu, porque era uma promessa da parte de Deus. Aí você pode dizer assim, mas Paulo era Paulo, né? Mas para pensar um pouquinho, Deus nunca te livrou de nada. Eu brinco com a minha esposa, e eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer agora, que nada está tão ruim que não possa piorar. Mas o que significa isso? Eu caí 6 vezes de moto. Pai, você não sabe dirigir? Não, eu não posso ver um cachorro que ele quer me atropelar. E literalmente é o cachorro que me atropela, tá? Não sou eu que bato nele, é ele que literalmente me derruba da moto. Deus me livrou de todas as vezes. Todas as vezes Deus me livrou. Poderia ser pior? Poderia. Todos os dias a gente ouve notícia de alguém que bateu de moto e morre. Você nunca sofreu um acidente e Deus te livrou? Você nunca ficou enfermo e Deus não te livrou? Você nunca ficou desempregado e Deus nunca te sustentou? Nunca aconteceu nada na sua vida que Deus não estava ali te estendendo a mão? Eu gostaria que você me procurasse no final do culto para a gente conversar, se isso nunca aconteceu na sua vida, porque em algum momento Deus fez algo, e nós precisamos acreditar. Poderia ter sido pior, e Deus estava me livrando, Deus estava me protegendo. Por quê? Porque existe algo em nós que somos diferentes, é o Espírito Santo. Não somos melhores do que ninguém, não somos merecedores de nada, mas ainda assim, o Deus vivo que nos criou, mora dentro de nós, e Ele quer fazer algo tremendo nas suas vidas. Só precisamos usar esse poder todo que Ele nos deu. Eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, onde a filha estava endemoniada. Depois a gente conversando, ela falou para mim assim, eu poderia ter expulsado. Eu falei, poderia. Mas eu fiquei receosa, eu falei assim, você não ia expulsar no seu nome, você ia expulsar no nome de Jesus. Entenda isso. Qualquer situação que acontecer na sua vida, você tem total liberdade de procurar um dos pastores, você tem total liberdade de procurar o seu discipulador, você tem total liberdade de procurar um irmão, para estar indo orar na sua casa. Mas o Espírito Santo habita dentro de você. Você também tem total liberdade de levantar a tua voz e falar, demônio, aqui na minha casa não. Satanás, aqui na minha vida não aceito. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Ele tem que sair, é no nome de Jesus. Amém? E meus queridos, para a gente ir para a parte final da ministração, as sandálias. Foi a última coisa que o pai, a penúltima na verdade, né? A gente poderia muito bem falar a respeito do cordeiro que ele manda matar, mas a gente não vai entrar nessa questão, até porque a gente já ouviu que o cordeiro foi preparado. Deveríamos ser nós naquela cruz, deveríamos ser nós, você e eu, um do lado do outro, crucificado. Mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ele se propôs a tomar nossa cruz. Então o cordeiro já foi. O que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Ele não vai fazer mais nada a nosso favor. Por quê? Porque Ele já fez. O que Jesus pode fazer é reagir, né? Então o que seria reagir? Tudo depende da minha ação agora. Eu preciso agir para que o Espírito Santo reaja a meu favor. E nessa noite nós precisamos colocar nossa fé em prática, colocarmos o poder que foi colocado dentro de nós em prática. Porque independente da forma que você chegou aqui, Jesus já morreu e levou sobre si todos os seus pecados e todas as suas enfermidades. Ele já trocou as tuas vestes, já colocou um anel e agora quer colocar uma sandália também. No próprio versículo 22, onde o pai pede para que os servos tragam a sandália tem o simbolismo de aliança e compromisso, de humildade e rendição. Em Ruth 4:7, eu acho que eu não coloquei, vocês me perdoem, mas Ruth 4, do 7 ao 10, Boaz entrega a sandália a um homem como sinal de confirmação de um negócio e aliança. Então, quando Ruth, né, a nora de Noemi ali,
Então todos os filhos de Noemi morrem, Ruth acompanha a sogra, que não, vocês sabiam que não existe ex-sogra? Se a sua esposa morrer, sua sogra permanece para o resto da vida, você tem que tomar conta dela, viu? E eu estou sendo bonzinho falar a respeito de morrer, que se você se separar, sua sogra continua sendo sua sogra, por lei. Então não se separe, não para que você não vá ter duas sogras, mas para que você continue firme com a sua esposa, com a mulher que Deus te deu. Meus queridos, quando Ruth é viúva, e ela encontra Boaz, e Boaz fala assim, não, eu vou te resgatar, né? Vou te manter, vou me casar com você. Só que alguém tinha direito no lugar de Boaz, que era seu primo. E na hora de fazer esse acordo, Boaz entrega as sandálias, confirmando o acordo que ele tinha feito. E também temos, né, em Efésios, algo que eu gostaria que depois você marcasse na sua Bíblia e lesse Efésios 6, do versículo 12 em diante, ou pode ler o capítulo inteiro, mas vai falar a respeito de estarmos com as sandálias preparadas, né, com o Evangelho da Paz. Meus queridos, essa sandália simboliza de que nós precisamos honrar o compromisso, a aliança que foi feita com nós. Essa aliança que Deus fez com nós, precisamos honrar. De que forma? Estarmos prontos para também evangelizar, estarmos prontos para falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Assim como agora há pouco eu te perguntei se Deus não fez nada de bom para você, eu faço uma outra pergunta: e você tem declarado para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida? Porque quando se fala a respeito de evangelizar, quando se fala a respeito de você levar a palavra do Senhor, é claro que é muito importante para que você leia a Bíblia, é importantíssimo se você pudesse participar do ITA na segunda-feira, mas só o fato de você abrir a boca e falar assim, não, Jesus me curou. Só o fato de você abrir a boca e falar assim, não, Deus cuidou de mim enquanto eu precisava, enquanto eu estava desempregado, enquanto eu fui desamparado pela minha família, quando todo mundo virou as costas, ainda Jesus estava ali segurando nas minhas mãos. Só o fato de você anunciar isso, você está anunciando o Evangelho. Só o fato de você convidar alguém para que venha até aqui, nesse exato lugar, e ouvir a palavra que você ouve, você está evangelizando, você está tratando de alguém, cuidando de alguém. Eu costumo dizer que talvez você e eu nunca seremos um Paulo, mas quem disse que você e eu nunca podemos ganhar alguém que vá ser um Paulo na vida? Ananias é esquecido, ninguém lembra de Ananias. Eu gosto de lembrar dele, você sabe por quê? Porque foi Ananias que foi orar por Paulo. Nunca mais é dito a respeito desse homem, ninguém mais sabe o que aconteceu com ele. Mas Paulo, quantas almas ele não ganhou? Talvez uma alma que você ganhe, você vai levar o crédito de milhares de pessoas sendo salvas. Essa sandália nós precisamos colocar nos nossos pés. Nós precisamos colocar essa sandália de anunciar o Evangelho da Paz, de anunciarmos que Jesus trocou as nossas vestes, de anunciar que Jesus colocou um anel, nos dando poder para nós passarmos no mundo espiritual e sermos mais do que vitoriosos e vencedores. E por fim, meus queridos, e o mais importante de tudo, eu já gostaria que você se colocasse de pé. A nossa verdadeira riqueza, ainda assim, não está só apenas nas nossas vestes trocadas, não está somente no anel que foi colocado em nossas vidas, não está somente nas sandálias. O principal de tudo é que estaremos com o nosso amado para a eternidade. O pai, ele recebe o filho de braços abertos. A Bíblia fala que ele sai correndo e pula no pescoço do filho. Pela lei de Moisés, esse filho deveria ser apedrejado. Mas quando o pai de longe ele vê o filho caminhando, ele sai correndo, porque se alguém atirasse alguma pedra, não iria acertar no filho, iria acertar no pai. Quando eu falo para você de que Jesus já fez a parte dele, mas que a partir de agora ele só vai reagir, um passo que você der, ele vai sair correndo em sua direção. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, alguns minutinhos para que você fale com o Senhor. Como você chegou aqui nessa noite? Talvez você tenha chegado aqui com as suas vestes limpas, mas você nunca usou o poder que Deus te deu.
Você nunca usou a autoridade que você tem no nome de Jesus. Talvez você já tenha usado a autoridade que Deus te deu, talvez você já esteja com as suas vestes limpas, mas você ainda não tenha usado as sandálias e anunciado a palavra do Senhor. E é claro que também vai existir aqueles que já estão com as suas vestes limpas, eles já estão com seus anéis de autoridade, já estão anunciando. Então nesse exato momento, você que dá dessa forma, eu gostaria que você intercedesse para aqueles que ainda necessitam. E você que nessa noite chegou aqui com as suas vestes sujas, se coloque diante de Deus, se arrependa, peça perdão nesse exato momento. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Eu peço para que os pastores possam estar vindo e já orando pelos itens que está aqui no altar. E logo, logo você vai ter a oportunidade de você poder vir aqui na frente também e receber essa oração no nome de Jesus. Mas faça essa oração, você e Deus. Eu vou orar junto com você um pouquinho, mas tenha uma ação para que Jesus reaja àquilo que você vai fazer agora. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela Tua graça e misericórdia. Somos gratos, Senhor Deus, sabemos que é por ela que não somos consumidos. Somos gratos porque é cada manhã que a Tua misericórdia se renova. Te agradecemos, Senhor Deus, por todas as provisões e livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor permite que cheguemos até aqui, Senhor Deus. Mesmo talvez, Senhor Deus, com as nossas vestes sujas, que nesse exato momento, Senhor, o Senhor vai trocando as nossas vestes, vai nos limpando, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus.